Olá, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria e do nosso querido Pai São José. 30º dia, estamos às portas da nossa consagração para a glória de Deus, né? Temos aí esse auxílio espiritual que é a intercessão do nosso querido Pai São José. E nós estamos aprendendo que não é só a intercessão, mas é a defesa, é o amor, é o exemplo de São José sobre as nossas vidas. São José, ele é este auxílio também para a nossa santidade, para a nossa vida de santidade, para o nosso alinhamento interior e a nossa vivência mais próxima de Deus. É São José. Vamos então para o nosso 30º dia, animados? Dia 30, dia 19, 33º dia, nós iremos então fazer a nossa consagração a São José. A consagração que nós vamos usar, eu vou estar disponibilizando lá no grupo, para você que está acompanhando e fazendo essa preparação de consagração. Vou colocar lá que é também o que está aqui no livro, você que tem o livro. Danusa, mas eu não tenho livro, eu estou acompanhando você pelo áudio. Eu vou também colocar para vocês depois, se você não tiver no grupo, se você não estiver junto no grupo do WhatsApp, é só me chamar no direct que eu dou um jeito de encaminhar para você a consagração. Você que é de Alfenas e quiser participar conosco, vai ser terça-feira, dia 19, dia de São José, feriado aqui na nossa cidade. Você vai poder participar conosco lá na Capela São Francisco, às 19h30. Padre João Paulo, ele vai presidir a Santa Missa, aonde nós iremos fazer, ao final, o ato de consagração a São José. Então, a comunidade Mariana Resgate estará lá em peso para rezarmos juntos e fazermos o ato de consagração pública a São José. Danusa, mas eu não estarei em Alfenas, eu sou de outro estado. Você vai participar da missa na sua cidade e ao final da missa você vai para diante de uma imagem de São José. Se na tua paróquia não tiver, você leva uma imagem, uma foto e você faz então ali na igreja o seu ato de consagração. São José, o dia de São José é dia de solenidade. Então, com certeza, terá missa nas cidades, né? É o patrono da Igreja Universal. Então, é importante você também procurar aí na sua cidade o horário da missa dedicada a São José. Vamos então? 30º dia, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. Beato Guilherme José Chaminade diz assim: o nome de José será nossa proteção em todos os dias de nossas vidas, mas sobretudo no momento da morte. São José, patrono dos moribundos, rogai por nós. São José, ele teve uma morte santa e feliz. Ele morreu olhando para Jesus e descansando nos braços de Maria. Olha isso. Poderia alguém ter uma morte tão grandiosa quanto essa? Deus designou José como patrono dos moribundos porque quer que tenhamos uma boa e santa morte como a dele. A morte é parte da vida devido ao pecado original, mas não é uma das mais fáceis. Partir e se despedir da família e dos amigos não é fácil. E quem fica também não é fácil. Em muitos mosteiros há placas em que se lê Momento mori, lembra-te de que morrerás. Importante isso, hein? Elas não são feitas para serem mórbidas, mas antes para servir como um lembrete de que nossas vidas na Terra terão um fim. E nós precisamos estar preparados para a morte. O que é imortal? A nossa alma. Precisamos estar preparados para a morte porque Satanás sempre tenta levar uma alma ao desespero e ao afastamento de nosso amável Deus na hora da morte. Pergunte a qualquer sacerdote. Ele lhe dirá que nesse momento acontece uma batalha dentro da alma. Por esta razão, precisamos da intercessão de nosso Pai espiritual para nos fortificar,
para proteger e encher-nos com a confiança no amor e na misericórdia de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim: Jesus lhe garantiu a São José o privilégio especial de salvar, guardar os moribundos contra as ciladas de Lúcifer, assim como ele os salvou das tramas de Herodes. São José é seu patrono pessoal. Olha que forte. São José é o patrono pessoal de todos, porque todos morrerão. Nenhum de nós ficará por aqui para sempre. Você tem um pai espiritual amoroso que pode ajudá-lo a se preparar para a morte. Em seu leito de morte, o próprio São José deve ter se preocupado com o futuro de sua esposa e seu filho. Será que eles sofreriam? Seriam tratados cruelmente por outras pessoas? Teriam um futuro feliz? Ainda assim, São José tinha uma confiança ilimitada no amor e na misericórdia de Deus. E morreu crendo na divina providência, cheio de confiança de que Deus cuidaria de sua esposa e de seu filho. Se São José estivesse em sua vida, você não precisará temer nem mesmo a morte. Oh, aleluia! É nós, hein, gente? Somos nós. Quando sua hora chegar, ele o ajudará a ter uma boa e santa morte. No Catecismo da Igreja Católica, diz assim: a Igreja exorta-nos a preparar-nos para a hora da nossa morte. De uma morte repentina e imprevista, livra-nos, Senhor. Antiga ladainha dos santos. Pedimos à Mãe de Deus que rogue por nós na hora da nossa morte, a oração da Ave Maria, né? Agora e na hora da nossa morte. E a confirmar-nos a São José, o padroeiro da morte. O catecismo, ele quer dizer, nesse parágrafo, que a fim de nos prepararmos para a morte, devemos confiarmos-nos a São José. Em outras palavras, consagre-se a São José, para evitar uma morte infeliz. Uma morte que nos pegue desprevenidos, sem os últimos sacramentos, por exemplo, né, gente? Prepare-se para ela, consagrando-se a São José e levando uma vida santa. Ao dar tudo a São José, a morte não lhe pagará desprevenido. Não lhe pegará desprevenido. Atualmente, muitas pessoas não se preparam para a morte. Elas não consideram sua mortalidade e vivem como se fossem imortais e imunes ao túmulo. O caráter definitivo da morte será uma tortura para tais pessoas. Quanto a você, viva piedosamente em união com a Igreja. Permaneça em estado de graça, confesse-se e comungue frequentemente. Dê tudo a São José. Beato Guilherme diz assim: ele, o servo de São José, lhe rogará a graça de morrer como o próprio santo morreu, com o beijo de Jesus e nos braços de Maria. Venerável também Nelson Bacher diz assim: bem-aventurado serás se tiveres a assistência de São José na hora da morte. Não importa que neste momento as chamas te devorem, as águas te sobrepujem ou a doença te derrote. As orações de São José colocarão em torno de ti o manto de defesa todo protetor. Meu glorioso São José, rogai por nós. Vamos então para a página 281 para a nossa meditação de hoje. Página 281. Patrono da boa morte. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim: uma vez que todos morreremos, devemos nutrir uma especial devoção a São José, a fim de que ele nos obtenha uma morte feliz. Ninguém sabe quando vai morrer. Isso é a verdade das verdades, né? Ninguém sabe. Não sabemos sequer quando São José morreu. A tradição afirma que ele morreu em algum momento antes de Jesus iniciar seu ministério público, mas não sabemos quando exatamente. São Bernardino de Sena tece algumas reflexões valiosas sobre a morte de São José.
Ele diz assim: embora não leiamos na Escritura quando São José morreu, podemos mesmo assim crer que provavelmente morreu antes da paixão do nosso Senhor, pois não estaria ausente perante a cruz do Salvador se estivesse vivo. Com certeza, estaria ali, firme ao lado de Maria. Tampouco teria sido digno da parte de Cristo na cruz confiar Maria aos cuidados de outra pessoa. No caso, João, o discípulo amado. A ideia de São Bernardino faz muito sentido. Se São José estivesse vivo quando seu filho foi crucificado, é certo que estaria no Calvário para confortar a esposa e ser fonte de consolo para Jesus. Como São Bernardino destaca, se São José estivesse presente no Calvário, a igreja primitiva ficaria bastante confusa com o fato de Maria ter sido confiada a São João. Fazia claramente parte do plano divino, Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Basta nós confiarmos. Fazia parte, então, do plano divino tirar São José de cena antes do ministério público e da paixão de Jesus. Meu Deus, o Senhor é aquele que tem tudo, né, organizado, uma engenharia perfeita. Por que Deus levou São José antes da paixão de Jesus? Você pode perguntar-se, bom, de acordo com o plano de Deus, convinha que São José já estivesse morto, a fim de que Jesus pudesse confiar sua mãe a João. E confiar São João, simbolizando todas as almas, eu e você, a sua mãe, a Virgem Maria. Se São José estivesse presente diante da cruz, constituir Maria nossa mãe espiritual, confiando-lhe as almas, não ficaria tão claro ou compreensível aos seguidores de Jesus. Meu Deus, olha que cuidado Deus teve conosco. A relação filial a que cada alma é chamada a ter como Maria talvez fosse ofuscada caso São José estivesse presente. Deus sabe da nossa cabeça, né? Das fraquezas que a gente tem na mente. Então ele fechou as brechas. Deus é perfeito. Repete aí comigo. Deus é perfeito. Além do mais, se São José estivesse estado presente perante a cruz, Jesus também teria dito ao apóstolo: eis aí teu pai. Esse gesto teria causado uma tremenda confusão nos seguidores de Jesus a respeito das diferenças entre o Pai Celeste e São José. Jesus quer que seus discípulos tenham também uma relação filial com São José, assim como tem com Maria. Mas o reconhecimento da paternidade espiritual de José teria de esperar até a igreja estar madura o bastante para compreender isso. Gente, olha que cuidado, que zelo Deus teve conosco, sabendo da nossa condição de facilidade de confusão na mente, porque é o que nós mais temos. Assim como é conveniente que São José tenha morrido antes da paixão de Jesus, também é conveniente que sua morte tenha ocorrido antes do ministério público de seu filho. Estivesse ele vivo durante o ministério público de Jesus, as pessoas teriam ficado confusas ao ouvirem Jesus falar sobre o seu desejo de levar a seu pai. A fim de não ofuscar a primazia do Pai Celeste, José precisou morrer antes do início do ministério público de Jesus. Embora não saibamos exatamente quando São José morreu, os santos e místicos nos oferecem algumas intuições a respeito do modo como ele morreu. São Bernardino de Sena, ele diz assim, olha como ele descreve. Pode-se acreditar piedosamente que no momento da morte dele, de São José, Jesus e a Santíssima Virgem Maria, sua esposa, estivessem presentes. Que exortações, que palavras de consolo, que promessas, que palavras luminosas e ardentes. No momento da passagem dele para a eternidade, que revelações sobre os bens eternos não teria recebido de sua esposa Santíssima e de Jesus, o amorosíssimo Filho de Deus? Deixo a contemplação e a consideração de tudo isso para a vossa própria devoção. São Pedro Julião Eymard diz assim: ele, São José, nunca pregou, mas entregou a vida inteira ao serviço de Jesus e morreu em seus braços. Se Jesus chorou por Lázaro, como não terá chorado pela morte de São José?
A beata Ana Catarina Emerick, ela também diz assim: quando José estava morrendo, Maria sentou-se à cabeceira de sua cama e o tomou nos braços. Jesus sentou-se um pouco mais à frente, perto do peito de São José. O quarto inteiro brilhava com uma luz e estava cheio de anjos. Depois da morte dele, cruzaram-lhes as mãos sobre o peito, envolveram-no da cabeça aos pés num lençol branco e ondulado. Colocaram-no num pequeno caixão e o depositaram num túmulo muito belo, presente de um homem bom. Olha que bonito isso. As visões místicas da beata Ana Catarina Emerick sobre a morte de São José têm deixado muitos intrigados. Sua afirmação de que o corpo de São José foi depositado num túmulo fez muita gente perguntar-se se esse túmulo ainda existe. Embora seja altamente provável que o corpo do santo patriarca tenha sido depositado num túmulo até o momento, não fazemos ideia de sua localização. Ninguém em toda a história do cristianismo jamais alegou saber onde o corpo de São José foi posto depois de sua morte. Não é fascinante? É demais. Sabemos onde estão os túmulos dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, porque são descritos em detalhes no Antigo Testamento. Mas não fazemos ideia de onde está o túmulo de São José. Se o corpo de São José estivesse num túmulo, certamente estará incorrupto, certo? A beata Ana Catarina, ela pensava assim, que está perfeito. É dela uma interessante reflexão a esse respeito. Segundo a beata Ana Catarina, ela diz assim: apenas uns poucos homens acompanharam o caixão de São José ao lado de Jesus e Maria. Mas eu os vi acompanhados dos anjos e rodeados de luz. Os restos mortais de José foram depositados, transladados e enterrados em Belém por cristãos. Creio que ainda veja seu corpo ali, incorrupto. Isso é muito interessante. A ideia da beata Ana Catarina de que o corpo de José possa estar incorrupto, jazendo em algum túmulo terreno, faz algumas pessoas especularem que algum dia ele será descoberto. E então trará um júbilo imenso para a igreja. Você consegue imaginar? Gente, já pensou? Que dia fenomenal e jubiloso seria, principalmente para nós que o temos como nosso Pai? Contudo, por mais maravilhoso que fosse esse acontecimento, existe um bom motivo para não sabermos a localização do túmulo de São José. É mais provável que o corpo de São José não esteja jazendo incorrupto em algum túmulo terreno. Antes, é mais provável que seu corpo esteja nos céus, como Jesus e Maria. Muitos santos creem que São José foi assunto aos céus de maneira semelhante à assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Faz muito sentido se você parar para pensar. Não existe na terra relíquias corporais de Maria. Temos apenas pedaços do seu véu, faixa e outros fragmentos dos seus trajes, porque ela foi assunta aos céus de corpo e alma. Da mesma forma, não há relíquias corporais de São José na terra. Temos apenas pedaços de seus trajes ou de itens associados a ele, como o seu bastão. Porque também ele, muito provavelmente, foi assunto ao céu de corpo e alma. Se Jesus elevou o corpo de sua mãe aos céus, por que não faria o mesmo ao seu amado Pai? Que filho, se tivesse poder divino, levaria o corpo da mãe ao céu e deixaria do pai no túmulo? Pior que é verdade, né, gente? São Bernardino de Sena defendia a crença na assunção de São José aos céus. Logo indicava, porém, que essa crença não poderia ter tido por doutrina, pelo menos não no tempo de São Bernardino, mas que os fiéis do seu tempo não faziam nada de errado ao crerem nisso com piedade. São Bernardino escreveu assim: podemos crer com piedade, mas não afirmar que o Santíssimo Filho de Deus
coroou seu pai nutrício com o mesmo privilégio de que deu à sua mãe, que assim como o elegeu gloriosamente aos céus, em corpo e alma, do mesmo modo, no dia em que ressurgiu, ele levou José consigo na glória da ressurreição. Alguns séculos depois da morte de São Bernardino, São Francisco de Sales elevou outro patamar a crença piedosa da Assunção do corpo de São José. As palavras de São Francisco de Sales a esse respeito constituem talvez a mais audaciosa afirmação feita por um santo a respeito da Assunção de São José. Olha o que descreve São Francisco de Sales. Não podemos duvidar sequer, por um momento, de que esse santo glorioso exerce grande influência no céu sobre aquele que elevou até ali em corpo e alma. Um fato é que é muito provável, visto que não temos relíquias deste corpo conosco aqui embaixo. Com efeito, parece-me que ninguém pode duvidar de que isso seja verdade, pois poderia aquele que foi tão obediente a São José a vida inteira negar-lhe essa graça? São Francisco de Sales desenvolveu seu raciocínio e afirmou o seguinte: se é verdade, como somos obrigados a crer, que em virtude do Santíssimo Sacramento que recebemos, nossos corpos voltarão à vida no dia do juízo, como poderíamos duvidar de que nosso Senhor elevou aos céus, em corpo e alma, o glorioso São José? Pois ele teve a honra e a graça de carregá-lo tantas vezes em seus braços benditos, braços estes tão aprazíveis a nosso Senhor. Nos tempos modernos, um santo papa, João 23, afirmou que São José foi elevado em corpo e alma aos céus. Numa homilia no dia 26 de maio de 1960, solenidade da Ascensão, Papa João 23 disse assim: a ascensão de Jesus corresponde também aos mortos do Antigo Testamento, mais próximos de Jesus. Mencionemos dois que foram mais íntimos em sua vida: João Batista, o precursor, e José de Nazaré, seu pai adotivo e custódio. Ela, a ascensão, corresponde também a eles e pode-se crer nisso piedosamente. É uma honra e um privilégio para eles experimentar este caminho adorável para o céu. Por que santos e papas acreditariam que São José foi assunto ao céu em corpo e alma? Bem, há diversos motivos. Um deles encontra-se no próprio Novo Testamento. O Evangelho de Mateus relata-nos um acontecimento incrível que se deu com muita gente depois da ressurreição de Jesus. Está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, dos versículos de 21 a 53. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, e a terra tremeu. As rochas fendaram-se, abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que tinham adormecidos ressuscitaram. E saindo das sepulturas depois da ressurreição de Jesus, foram à cidade santa e apareceram a muitos. É uma passagem intrigante para dizer o mínimo. Quem são os santos que saíram do túmulo quando Jesus morreu? Bom, não sabemos exatamente quem são, porque o texto não nos dá nomes, mas a igreja sempre pensou que se trata dos profetas do Antigo Testamento, como João Batista e São José. Sem dúvida. Faz sentido que São José seja contado entre eles. Se houve pessoas que ressuscitaram a morte de Jesus, fato claramente enunciado na passagem de Mateus. Acaso São José não estaria entre elas? Por que nosso Senhor ressuscitaria outros e deixaria seu próprio Pai amado no túmulo? São José é maior do que todos os profetas no Antigo Testamento, incluindo João Batista. São José é mesmo maior que os avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. Não deveria surpreender-nos, pois,
que São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, São João 23, São Jorge Preca, acreditasse que São José ressuscitou dos mortos quando Cristo morreu e que depois que aparecer a muitos em Jerusalém, foi assunto ao céu de corpo e alma, depois da ressurreição de Jesus Cristo? São Jorge de Preca, ele diz assim, ó: se a ressurreição de Cristo, como lemos no Evangelho de Mateus, fez os corpos de alguns santos erguerem-se dos túmulos e aparecer a muitos, não é provável que São José tenha partilhado desse privilégio, já que morreu depois de Cristo? Vamos dar um passo adiante. Se São José é um dos santos mencionados no Evangelho de Mateus e ressuscitou com a morte de Cristo, tendo adentrado na cidade santa de Jerusalém e aparecido a muitos, quem ele muito provável teria ido visitar? Quem vocês acham? Ora, a sua esposa? Claro, a Virgem Maria. Tudo isso é especulação, claro, mas dá matéria para uma excelente meditação. Imagine o doce reencontro, o abraço casto e cheio de lágrimas. Há ainda outro motivo para crer que São José foi elevado de corpo e alma aos céus. Vem da ideia de que São José foi santificado no ventre de sua mãe, assim como João Batista foi santificado no ventre de Santa Isabel. Isso também já foi afirmado por muitos santos. São Lourenço de Brindisi disse assim: se Deus, como creio firmemente, santificou tantos patriarcas, porque o Messias nasceria deles, e santificou todos os profetas para anunciarem os mistérios relativos ao Messias, e santificou Jeremias no ventre e encheu João Batista do Espírito Santo, a fim de fazê-lo arauto do Messias, e acima de todos santificou a Santíssima Virgem para ser a mãe de Cristo, por que não santificaria também José, o pai de Cristo? Forte, né, gente? Essas meditações aqui faz a gente entender com mais clareza as coisas. O beato Bartolo Longo diz assim: se Jeremias, profeta, teve o privilégio de ser santificado antes do nascimento, se São João Batista recebeu a mesma graça em preparação à sua missão de precursor do Messias, como não haveremos de crer que aquele que serviu de pai para o Salvador e de marido para a Rainha das Virgens foi tratado com o amor e misericórdia semelhante? Agora, para sermos claros, nem São José, nem qualquer outro santo jamais teve algum privilégio que sequer se assemelhe à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Depois da queda do homem, a Virgem Maria foi a primeira a ser livre de toda a mancha do pecado desde o primeiro momento de sua existência. Somente ela e seu filho tiveram esse privilégio singular. Contudo, São Lourenço de Brindisi e o beato Bartolo Longo, assim como muitos outros, afirmam que Deus concedeu dons extraordinários de santidade em alguns santos imediatamente após a concepção, por conta da missão que lhes confiaria. Sendo assim, São José não apenas estaria na lista dos santos santificados no ventre, como seria o mais santificado de todos. Sua missão de amor era bem maior do que a de qualquer outro profeta do Antigo Testamento, e maior até que a missão de São João Batista. A crença de que São José foi santificado no ventre tem feito muitos pensarem em qual teria sido a causa da morte dele. Em outras palavras, do que ele morreu, de velhice ou outras causas. Segundo muitos santos, há muito mais na morte de São José do que pensamos. Ele afirma que a morte dele foi tanto natural como sobrenatural. Ele morreu de uma causa natural, doença ou idade avançada, mas também de uma causa sobrenatural, o amor. A venerável Maria de Ágreda, o amor foi a verdadeira causa da morte de São José. Olha que bonito, gente. Até beber uma água. O que isso quer dizer? Como alguém pode morrer de amor? Na verdade, esse tipo de morte não deveria surpreender-nos. Poetas e músicos escreveram e cantaram sobre morrer de amor desde tempos
imemoriais. Para São José, esse amor era mais do que poético, era real. Santa Teresinha fala, né? Viver de amor. É um poema. Vamos explorar isso um pouco mais. A principal finalidade de São José na vida era levar sua esposa, a nova Eva, ao seu divino filho, ao novo Adão, ao Calvário. Lá ambos poderiam oferecer seu sacrifício e redimir o mundo. A presença física de São José, contudo, não era necessária no Calvário. A gente já entendeu que poderia até causar confusão, né, gente? Deus lhe pediu que antecipasse seu sacrifício e redimir o mundo. A presença física de São José, contudo, não era necessária no Calvário. Deus lhe pediu que antecipasse o seu sacrifício. Claro, Deus poderia ter mantido São José vivo, a fim de que sofresse com Maria no Calvário, mas demonstrou uma grande misericórdia para com ele ao poupá-lo de testemunhar a crucificação do filho e a transpassar do coração da esposa. São José já havia sofrido o suficiente. Ao aderir ao plano de Deus, São José já tinha oferecido seu próprio sacrifício de amor antes de Jesus e Maria oferecerem o seu sacrifício no Calvário. Sua missão exigia de que ele morresse para si todos os dias, para que Jesus e Maria conseguissem chegar ao Calvário e realizar seu sacrifício. São José já tinha feito tudo o que podia, e embora seu corpo certamente já tivesse começado a ceder, dados aos limites da natureza humana, sua morte estava mais relacionada com o amor do que com qualquer outra coisa. A mente, o coração, a alma e o corpo de São José já não conseguiam suportar mais sofrimentos. Ele estava exausto de amor. Por décadas, derramara todo o seu coração por Jesus e Maria. O amor o consumiu, o amor o matou. Pensa! Ninguém sofreu mais por Jesus e Maria do que José. Talvez você pergunte: como isso é possível? Ele não foi Marte? Ele não foi Marte. Também não foi ferido por uma lança, flagelado, queimado ou esquartejado como os mártires ao longo da história. Sim, é verdade que ele não padeceu no martírio de sangue. Contudo, o sofrimento de São José por Jesus e Maria durou décadas e tinha tamanha intensidade interior que nenhum sangue de mártir jamais será comparável ao sacrifício, ao amor sacrificial que o Pai de Jesus ofereceu por tantos anos. Ele convivia com o conhecimento interminável de que o coração de sua esposa seria transpassado e de que seu filho seria escarnecido, ridicularizado e odiado. José conhecia muito bem a profecia de Simeão. Carregou-a no coração por décadas. Foi verdade, ele ouviu lá, né? Que Maria iria receber uma lança. Quanto mais um coração for puro, mais puro será o seu sacrifício. Quanto maior for uma alma, maior o seu sofrimento. Pai amado, São José é maior dos santos após Maria, porque sofreu mais do que qualquer outro santo por Jesus. Antes de São João Batista oferecer sua cabeça ao machado e os primeiros cristãos entregarem seus corpos aos leões, São José já tinha dado seu coração e sua alma como sacrifício a Jesus. Receba isso aí, gente. Os padres do deserto observavam métodos rigorosos de penitência e anos de ascetismo, mas o glorioso São José já havia passado pela extrema pobreza, o exílio e as dificuldades por amor a Cristo. São Francisco Xavier viajou pelos mares para evangelizar terras estrangeiras, sofrendo pelo evangelho em países distantes, mas São José já tinha sido o primeiro e o maior dos missionários. Santa Teresa de Lisieux ensinou ao mundo a pequena via de santidade e simplicidade das crianças. Mas muito antes dela, São José já tinha levado à perfeição, a espiritualidade de confiar em Deus como as crianças. Nossa, gente, pior que tudo isso é verdade. São José deu tudo a Jesus e Maria, esvaziou-se quando ficou completamente exaurido pelo amor, morreu por ter amado tanto.
São Pedro Julião Eimarde, ele diz assim: podemos muito bem chamar São José de Marte da vida oculta, pois ninguém jamais sofreu como ele. Mas por que tantas penas na sua vida? Simplesmente porque quanto mais santa é a pessoa, mais ela precisa sofrer pelo amor e a glória de Deus. O sofrimento é o florescimento da graça de Deus na alma e o triunfo do amor da alma por Deus. Assim, São José, o maior dos santos depois de Maria, sofreu mais do que todos os mártires. A fonte do seu sofrimento encontra-se no seu amor profundo, terno e luminoso por Jesus e na sua veneração à Virgem Maria. Todos os eleitos devem subir a colina do Calvário, e é só através das chagas em suas mãos e pés que eles podem chegar ao coração de Jesus. É menos uma questão de penitência do que de amor. A penitência apenas paga uma dívida, mas o amor vai além e se crucifica com Jesus e por Jesus. Com Jesus e por Jesus. É verdade, portanto, que quanto mais uma alma ama, mais ela sofre. É por isso que o Calvário de São José durou 30 anos, sem qualquer descanso. Misericórdia, Deus! Quando ele foi honrado com a dignidade de Pai nutrício de Cristo, a cruz foi plantada em seu coração e ele trabalhou sob a sombra dela pelo resto da vida. Fosse essa a vontade de Deus, São José teria desejado ardentemente permanecer na terra e sofrer ainda mais com Jesus e Maria. No Calvário, contudo, não foi isso que Deus quis. O outro texto escrito por São Pedro Julião Eymar. São José anteviu as lágrimas e o sofrimento de Maria. Ele quereria permanecer ao lado dela e deve ter suplicado a Jesus que o permitisse ficar na terra para subir ao Calvário e amparar Maria. Deus aceitou os anos de amor sacrificial de São José e cumulou seu coração com graças tão extraordinárias que ele morreu de amor e foi poupado das torturas do Calvário. Como bom filho, de fato, como bom filho, Jesus demonstrou grande misericórdia para com seu pai terreno. Jesus, o filho de José, não desejou que seu pai fosse testemunha do Calvário. São Bernardino de Sena, ele diz assim: aprove a Deus tomar São José para si antes da paixão do nosso Salvador, para poupá-lo da dor esmagadora que isso lhe teria causado. Beata Ana Catarina também diz assim: foi necessário que José morresse antes do Senhor, pois não conseguiria suportar a crucificação, era gentil demais, amoroso demais. Maria, como a nova Eva e mãe de todos os viventes, precisava estar no Calvário. Ela não tinha jeito, ela tinha que estar lá. São José, um novo Adão, já havia se entregado e oferecido seu sacrifício amoroso. Diferentemente de São José, a presença de Maria na cruz era absolutamente necessária. Ela precisava estar a fim de dar à luz à igreja. Olha isso. Assim como, segundo uma tradição venerável, Deus evitou que os olhos de São José vissem o nascimento de Cristo em Belém. Da mesma forma, segundo a Escritura, escondeu dos olhos dele a crucificação do seu filho amado no Calvário. O Calvário teria sido uma dupla tortura para o coração de São José. São Pedro Julião Eimarde diz assim: pobre São José, teve de submeter-se à morte e deixar Jesus e Maria. Deixou Jesus para ser crucificado e abandonado pelo seu povo. Maria para sofrer sozinha, desassistida, como seu amor por eles foi crucificado. Foi mesmo, né, gente? Tá louco. A venerável Maria de Ágreda teve uma visão em que foi transportada para perto do leito da morte de São José, a fim de testemunhar o último fôlego dele e suas palavras finais e da sua amorosa esposa. Nenhuma declaração
que com certeza tocará o seu coração e comoverá a sua alma. A venerável Maria de Ágreda relatou que São José despediu-se de Maria da seguinte forma antes de morrer: Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Que os anjos e os homens te louvem. Que todas as gerações conheçam, louvem e exaltem a tua dignidade. Que o Altíssimo seja eternamente louvado por ter te criado tão agradável aos olhos dele e diante de todos os espíritos bem-aventurados. Espero desfrutar da tua visão na pátria celeste. Eita glória! Vamos para a ladainha? Página 311. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho e Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-nos São José. Eu te espero amanhã para o nosso 31º dia, poderoso como todos os outros. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.